Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que me acompanham pelo canal e também acompanham os temas que tenho tratado aqui e obviamente de interesse exclusivo para quem é cristão. Lembrando que os meus esforços como teólogo, como pastor, visam amparar a Igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos com a fé que salva, a fé que foi revelada messianicamente em Jesus, cujo prescreve a fé que a Igreja precisa aceitar e obedecer, que está na atividade específica de Jesus, no contexto histórico daquilo que ele foi quando esteve aqui. Então Deus abençoe todos aqueles que vêm acompanhando o nosso trabalho, como também divulgando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de saber que esse canal, como muitos outros canais que a Igreja Santa Tua Fé hoje administra, tem edificado uma parte da tua vida. E essa é a nossa recompensa, por servirmos a Cristo por você, tá bom? Bom, dois avisos importantes antes de entrar no tema hoje. Primeiro, não esqueça que nós sempre estamos em cultos ao vivo ali, pela nossa sede em São Paulo, capital, ok? Isso pela internet, todas as quintas, 8 da noite, domingos, 7 da noite, tá aí um convite especial para você poder participar desses cultos com a gente lá, e online, se você quiser. Bom, outro ponto também importante, lembrando que nós também estamos ali pelo movimento igrejasempolitica.org, ainda nessa trajetória de formar esse corpo docente, de associados, feitos de cristãos e convertidos, obviamente, para em defesa disso, de uma igreja exclusiva para Cristo, de uma instituição que seja dele, ok? E ali o site existe para trazer esse acervo de orientações e princípios doutrinários do que, na verdade, deve ser administrado isso, o que é ser cristão e ser igreja, conforme o Evangelho do nosso Senhor. Então o site existe para trazer essa dimensão a você e essas orientações, ok? Tá aí o convite e os avisos que eu tinha que passar aqui em vídeo. Bom, meu tema hoje é a Igreja 2030, nós vamos voltar a esse tema porque vem rendendo para nós mais informações. Hoje falaremos sobre teologia ambientalista, essa força-tarefa de coalizão feita de evangélicos em defesa de clima e também recursos naturais. Vamos dizer a você de onde vem isso. Bom, os meus propósitos aqui é trabalharmos essas redes de organização religiosa que estão integradas à ONU, uma rede exclusiva dela, feita de evangélicos que assumiram cumprir a Agenda de 2030, ODS e ODM, que já é pauta anticristã, para aqueles que estão mais a par do assunto, e se posicionarem nessa visão de serem gestores do novo mundo, que não tem nada a ver com Bíblia, a não ser com política, desgraça e nova ordem mundial. Bom, os meus objetivos específicos aqui é o contexto histórico da WA e ANAI, que essa informação até então nós não tínhamos para poder falar, e o que fica provado do que nós já investigamos aqui, que essas duas instituições hoje que aparecem como rede de evangélicos da ONU, elas têm um ponto de partida histórico a partir de 1846, por isso o contexto histórico, e ali em 1846 essas duas instituições são vistas como comissões feitas de agentes maçons, que também são protestantes e com base católica. Ok? Eu vou explicar tudo isso para vocês. E o objetivo ali dessa comissão, a princípio, em 1846, era divulgar e disseminar o calvinismo no mundo para atingir o objetivo da hegemonia e geopolítica mundial que os Estados Unidos iniciou, né, e hoje a ONU administra muito bem. Ok? E eu expliquei até isso, essa fase de transição, né, do novo paradigma do poder. Eu ensinei isso, expliquei isso ali no DVD Era Digital, que na verdade está se confirmando, já inclusive esse ano de 2022, a troca, né, de poder dos estados para uma visão única e supranacional, que a ONU já está governando há muito tempo, o que os Estados Unidos iniciou a nível de processo político. E ali o DVD era uma coisa muito importante de todos vocês assistirem. Bom, mas o meu propósito hoje aqui é entrarmos nesse contexto histórico da WA e da ANAI, da onde surgiu essa instituição para a ONU hoje administrar, como também falamos um pouco aqui da questão dessa teologia ambientalista, que alguns aí do outro lado podem dizer, mas que mal que há defender os recursos naturais. É isso que você tem que entender. Não há mal nenhum você exercer uma educação, né,
de preservação. O fato é o corporativismo disso, né? Quem está por detrás dessas gerências, objetivos a serem alcançados com essa visão corporativa desse tema, tá bom? Obviamente todo cidadão tem que cumprir o seu papel. E detalhe, mas a igreja não deve cumprir essa missão, não é papel dela. E segundo, quando você descobre a visão corporativa, quem está por trás disso, você vê que tudo é esquema, senhores, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Bom, primeiro detalhe é que todo momento em que eu entro com esse tema Igreja 2030, eu trago aqui orientações importantes desse assunto. Por quê? Porque nova ordem mundial não pode ser entendida somente numa época. Aí existem detalhes importantes que eu preciso aqui passar a vocês, que todo vídeo eu venho falando, para quem for assistir pela primeira vez. Bom, para esse assunto, nova ordem mundial, nós temos algumas referências importantes aqui. A primeira, onde a escatologia bíblica é a favor, existe uma panorâmica histórica do anticristo ou anticristos, ou qualquer outra expressão bíblica que trate o assunto, que define que existe uma panorâmica de compreensão desse esquema, do que é o sistema internacional, como também político mundial das ordens humanas ou ordem de civilizações, ok? Em cima daquilo que Deus criou, criaram um sistema, é isso aí, um sistema que é controlado por homens, tá? E que Deus não faz parte disso. Bom, esse esquema de compreensão do sistema internacional e político mundial, das ordens humanas e civilizações, eles se resume em 5 eras: a primitiva, a especulativa, a operativa, a moderna mais contemporânea, ok? A fase contemporânea é a obra final de todas as eras, ok? É da onde o anticristo sai, tá? É o resultado final. O anticristo na escatologia, ele é o resultado final de todo um trabalho elaborado de longas décadas, para não falar milênios, tá? Então o anticristo, ele não surge do acaso, como nova ordem mundial não surge do acaso. E tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica e base histórica, ok? Então o anticristo, nova ordem mundial, é uma obra final, é um resultado de longos investimentos, de programações, de revoluções, etc, etc. E quem está por detrás desse cenário de revoluções e também protocolos de ciclos e operações? Uma única dinastia que é imperialista, como também clerical, porque ela também passou pela igreja, ela também assumiu o cristianismo. E eu venho explicando isso para vocês, ok? Então, baseando nessas 5 eras de compreensão histórica e panorâmica da ordem mundial ou da ordem das civilizações e ordem humana, surge para nós aqui, me perdoem, paradoxos. O primeiro deles é o político, porque nessa ordem e dessas revoluções surgem 3 tendências ambíguas desse mesmo poder, dessa dinastia, ambiguidades políticas que eles criaram com finalidades exatamente para gerar revoluções e desequilíbrios sociais. São 3 tendências políticas: a aristocrata, a radical democrata e a socialista, me perdoem. Todas as 3 são deles, tá? São pinças de um mesmo poder. E cada uma delas cumpre um papel de introduzir suas ideologias. Essas ideologias são formadas de códigos, de leis, que estimulam revoluções e também lançam sementes da discórdia. Tudo isso para condicionar e cooperar nova ordem mundial. E eu já trouxe uma pauta sobre ideologia política aí no Verdade 10 Minutos. Espero que você tenha assistido, como também compreendido e entendido como funciona, né, a política para eles. A política que nunca foi criada para ter objetivo moral e muito mais para funcionar para o povo. A política que foi criada para ser exatamente isso, um mecanismo de ascensão de um único poder, tá bom? Enquanto o povo discute, se perde nas ideologias, eles governam e avançam para frente, que é o que está acontecendo e funcionando com a ONU, sendo ela a obra final da Era das Unificações, ok? Bom, desse paradoxo político também há o paradoxo religioso, que eu venho também tratando aqui, que cumpre o mesmo desígnio, mas na esfera religiosa, né? Então existem 3 poderes ali ambíguos também na religião, que foram criados pela mesma dinastia e elite, ok?
que é o catolicismo, o protestantismo e o islamismo. Todos eles, por mais que doutrinariamente sejam divergentes e diferentes, todos eles cumprem o mesmo papel. O dispensacionalismo, ou seja, a visão de que o reino de Deus, ele cumpre uma dispensação, né? O reino de Deus dentro de estruturas humanas e hierárquicas, tá? Tanto um como o outro, todos eles cumprem o dispensacionalismo. Bom, dentro de uma contextualização material, como também o extremismo cultural e religioso, os três. Também defendem uma escatologia do novo mundo, humanismo e ecumenismo político, aproximação com a ciência, ambientalismo holístico. Todos eles trazem um pouco disso, se alinham a isso, ou namoram, diríamos assim, essas ideias. A questão é essa. Todos os três aqui trabalham também pelo único poder ou para um único poder. Bom, aí existem pautas desse paradoxo político e religioso, pautas que são defendidas, cujo ponto de partida histórico, aí vem a questão, ponto de partida histórico por quê? Quando esse poder se dedica a formar isso, bases de cooperação e articulação institucional, lembra a terceira fase da maçonaria, que visava dar a emancipação institucional para representar essas pautas revolucionárias que agora seriam políticas e religiosas. Tá? Quando essas duas ambiguidades elas se unirem, elas pregam essa terceira fase de emancipação institucional para a maçonaria. Então, ação revolucionária, política e religiosa. Aí vem, para nós, esse ponto de partida histórico, político e religioso, da emancipação institucional, dessa terceira fase, que o protestantismo saiu, ok? Movimentos eclesiais, para-eclesiais, congressos continentais, conselhos, ONGs, todos eles para introduzir a inversão teológica da nova prática cristã, como também do discurso na igreja. Então a maçonaria precisava de atingir a sua emancipação institucional e ela ia precisar da igreja. E para isso, o catolicismo, posteriormente o protestantismo, foi criado por eles. Por isso esse ponto de partida de formar bases que sejam eclesiais e posteriormente para-eclesiais. Ok? Aonde, historicamente ainda falando, surge e se firma o Pacto de Lausanne de 1974, que é ali aonde que é feita a consolidação e firmação desses núcleos, dessas bases de intelectuais que estariam agindo por templos que a maçonaria iria abrir, instituições que ela, na verdade, iria abrir, organizar e administrar, conselhos, ONGs, etc, etc. Esse Pacto de Lausanne, de 1974, que Roma, o Vaticano, mais CMI, mais ONU já estavam presentes, as igrejas tradicionais, metodista, presbiteriana, batista, luterana, dispensacionalistas, wesleyana, se comprometeram exatamente em executar. Bom, se comprometeram em executar o Pacto de Lausanne por quê? Porque são templos maçônicos, porque são redes de igrejas abertas por eles, são igrejas que eles abriram e controlam até o dia de hoje, ok? Por isso esse paradoxo político e religioso da CMI, Vaticano e ONU, com este paralelo histórico de Bíblia, Igreja e ONU, teologia política e ONU, sociedade política e ONU, porque nada vem do acaso. Então essas referências históricas que eu estou dando aqui, todas elas podem ser consultadas por você. Os vídeos que falam sobre isso antes desse estão trazendo links e informações para serem pesquisados por todos vocês para chegar nessa conclusão. Nós fomos enganados todo esse tempo de que existiam igrejas cristãs. O que existe são igrejas de fachada, que um único poder controla, ok? Bom, agora voltados para essa visão moderna e contemporânea, surge uma pirâmide institucional, que eu venho falando a vocês aqui, porque tudo isso que foi desenvolvido pela maçonaria, criado por eles, organizado por eles, principalmente na terceira fase, de gerar o protestantismo gerar essas igrejas, e essas igrejas tocarem o plano para a maçonaria, hoje a ONU administra todo esse resultado. Então nós temos uma visão contemporânea, institucional disso, de como eu tratei aqui, a ONU e as suas instituições filhotes, que é uma estrutura nacional,
supranacional, vamos dizer assim, aonde todo esse trabalho vai ser centralizado e a ONU vai tocar e administrar tudo isso. Então, voltados para esse esquema e esse sistema político e religioso, nós temos ali, criado pela ONU, até então eu falava essa palavra, criado pela ONU, que chama-se de Rede de Associados Insurgentes, ou seja, uma rede de igrejas credenciadas da ONU que se comprometeriam em cumprir as metas do milênio, a Agenda de 2030. Essa estrutura supranacional religiosa está dividida entre dois braços corporativos de rede. A WEA, que é a Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, Associação dos Evangélicos, que tem como slogan, né, de missões a expressão Rede de Miqueias. Tá? Então esses braços corporativos que até então, para mim, surgiam e tinham sido criados pela ONU, essa iniciativa, né, de Agenda 2030 e também de se gabar em mostrar as igrejas que estão associadas a isso, até então, para nós, surgia da visão contemporânea. Hoje a informação é outra, tá bom? É isso que nós vamos trabalhar com você aqui. Agora, só completando, que os financiadores que a gente vem descobrindo dessas igrejas, desses movimentos, de quem trabalha com essas pautas, de quem trabalha para introduzir, né, as metas da ODS e ODM, ok, da Agenda de 2030 da ONU, os financiadores, todos eles são globalistas, tá? Rockefeller, Bill Gates, a Microsoft, o CFR, o Think Tanks, né? Coca-Cola, Mastercard, todas essas empresas e essas instituições globalistas, todas elas são financiadores ou injetam dinheiro dentro dessas redes. Então a gente descobriu que existem pastores, igrejas que já receberam doações e doações assustadoras para poderem exatamente executar o trabalho na condição em que estão, de agentes maçons, né? A princípio protestantes, com base católica, lembra? Tá bom? Então a gente chegou, eu prometo até com vocês, estender um pouco para esse lado do financiamento, tentar investigar um pouco sobre isso, mas só a Igreja Universal do Reino de Deus, a gente chegou a dar um montante que ela recebeu da família Rockefeller para desenvolver a teologia da prosperidade aqui no país e, obviamente, construir aquele templo enorme. Então todas as igrejas que a gente vem denunciando, todas elas são administradas por esse poder, todas elas existem para cumprir as pautas que a gente vem denunciando aqui desse globalismo, como também essas pautas de princípios filosóficos e maçônicos, e são bem pagos para isso, para elaborar e introduzir aquelas sensibilizações, representar o movimento Lausanne, cumprir o pacto de Lausanne que a gente vem divulgando com todos vocês aqui, ok? Então, uma coisa muito importante a fazer aqui na minha observação. Quando eu falo não escapa nenhum, não escapa ninguém, isso é fato, senhores. Até alguns aí colocam tipos de comentário, mas e a tua igreja, o teu ministério e o Senhor? É muito simples. A avaliação que a gente segue aqui é a avaliação institucional e teológica do discurso. É onde a gente pega toda essa galera aí. O comprometimento histórico e institucional de todos eles, como também o discurso, como também a pregação, como também o que eles andam ensinando dentro da igreja. Então, essa rede é identificada assim, por meio de atividades, por meio de relações, por meio de associações. Então, é muito simples, só jogar a Igreja Cenáculo da Fé para as Nações ali, ver se você consegue alguma coisa. Mas eu não estou querendo aqui me gabar por não fazer parte deles, eu estou querendo aqui deixar claro que é a minha responsabilidade, como pastor, como cristão e até mesmo como teólogo, exercer essa função de expor toda essa sujeira, porque a igreja não é deles. A igreja é de Cristo, e esses caras pegaram a igreja para usar a igreja para este fim, para essa hegemonia geopolítica da qual o anticristo vai sentar e vai reinar, caramba. Então como que você se sente do outro lado sabendo disso, que o protestantismo, que todas as igrejas que surgem do protestantismo, eu falo as tradicionais principalmente, como que se sente descobrindo que todas elas eram templos maçônicos e centros ou núcleos de forças-tarefas para colocar em prática, em execução, o protocolo do domínio mundial? Pelo amor de Deus, não tem como não se revoltar com um negócio desse aqui. Ok? Então é muito claro.
E a gente está exatamente abrindo esse leque aí de informações para você investigar melhor. Bom, então, dentro de tudo que eu disse, você vê como é que é importante a introdução? Nós temos uma informação a acrescentar. Por quê? Porque existe um contexto histórico, uma informação histórica, de que essa WEA e ANAI, que até então é a gestão, né, religiosa da ONU para o controle da religião mundial, ou nova educação religiosa mundial, o pacto global, né, dentro da religião. Até então as informações que nós tínhamos é que elas existiram historicamente como ponto de partida a visão moderna e contemporânea. Mas a informação que nós conseguimos agora é que a ANAI, como a WA, elas existem desde 1846. É uma fraternidade maçônica. A WA, que antigamente em 1846 não era a WA, é a WEF, conhecida como Fraternidade Evangélica Mundial, cujos fundadores eram maçons protestantes e clérigos, ou seja, que saíram do catolicismo, ok? Por isso, clérigos com base católica, tá? E por mais que depois eles tenham sido anticlericais, eles continuam no esquema, porque lembra, o catolicismo para o protestantismo é só uma mudança de chave, uma troca de cenário, a gerência é a mesma, ok? Mas em 1846, essa Fraternidade Evangélica Mundial Maçônica, senhores, vejam só, eu até fico emocionado de ter que falar isso para você, sério, a revolta é grande. Em 1846, surge o início de um movimento chamado Fraternidade Evangélica Mundial, o que seria a WA, que agora é WF, em 1846. O início do grande e histórico templo maçônico em Londres, porque é lá onde eram feitas as reuniões. O conhecido Freemason Hall. Freemason Hall. Talvez você soletre melhor do que eu. Freemason Hall, talvez seja isso, tá bom? Bom, o mais importante é que dentro desse grande templo e histórico templo maçônico lá em Londres, na Grã-Bretanha, era ali aonde eles começaram e iniciaram as articulações do que seria a WA e a ANAI, ou a ONU até. E registra-se que a partir de 1926, essas reuniões só podiam ser frequentadas por quem era maçom, ou por quem era da elite protestante maçônica. Tá? E ali, nessas reuniões secretas, se reuniam cientistas, matemáticos, filósofos, exatamente para elaborar e articular o que na verdade foi o iluminismo. Ok? A partir de 1940, essa Fraternidade Evangélica Mundial, a WEF, ou diríamos, né, a partir de 1940, esses maçons protestantes que se reuniam ali em Londres, nesse templo maçônico, abriram o templo para o público e passaram a ter eventos ali, a partir deste ano, casamentos, etc, etc, etc. Então ali nós já começamos a ver, né, a finalidade do protestantismo na Europa, de querer começar a tornar público quem era o maçom por meio de igrejas e reuniões religiosas, lembra? Tá bom? Então, nesse ano de 1940, também foi aberto por evangélicos dos Estados Unidos a Associação Nacional de Evangélicos, ANAI. Tá? A partir de 1940, John Elwyn Wiggett, pentecostal assembleano e agente executivo da ANAI, fundou a WEF, a futura WA, que seria um braço internacional da ANAI. Deixa eu explicar isso aqui, que até então, desde 1926 a 1940, a WEF não existia, eram somente reuniões secretas entre maçons protestantes. Então, com a iniciativa da criação da ANAI, também teve a iniciativa da construção e criação da WEF, que veio a se tornar um braço internacional da ANAI. Então, as duas estruturas que a ONU hoje administra e governa. Bom, em 1940, tanto a ANAI como a WEF, que no futuro seria a WA, a existência desses dois braços cooperativos para a maçonaria protestante teria por objetivo a disseminação de uma nova identidade transdenominacional dentro das fronteiras eclesiásticas e culturais, a saber, o calvinismo e o protestantismo. Caramba, que tudo começa
né? Na década 30 e na década de 40, de tudo que a gente vem tratando aqui. Tá? Em 1951, por determinação dessa ordem maçônica protestante, a WEF, que nós conhecemos por WA, alcançou o status de organização não governamental da ONU, que hoje é WA. Então, por determinação da maçonaria protestante, a WEF passaria a ser uma organização da ONU e administrada por ela. Então, não foi a ONU que criou. Não é uma instituição da ONU. É uma instituição maçônica e protestante que a ONU hoje administra e está no colo dela. Então, tudo chegou para ela com base de esforços e ações políticas revolucionárias da maçonaria e também do protestantismo, porque a igreja ajudou a ONU ser o que ela é hoje. É simples. Em 1974, acontece então uma Assembleia Geral, constituída na Suíça, em 26 a 29 de julho, um Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial, olha só o que esses caras me dão por título. E ali, nessa mesma data, 16 a 25 de julho do mesmo mês, né, desse ano de 74, também foi realizado o Pacto de Lausanne, que a gente vem denunciando. Então, no mesmo ano, no mesmo mês, a maçonaria protestante se prontifica em regularizar, em legitimar uma assembleia constituída para uma missão mundial que a gente sabe muito bem qual é, cuja estrutura é WA-INAI, conjugado ao Pacto de Lausanne de 74, onde estão aquelas 9 sensibilizações e demais confissões, né? Protestantes assumiram cumprir, que a gente vem denunciando para você. Então está tudo ali alinhado exatamente por um único poder. E vamos deixar claro aqui e fazer essa observação. E quem vai contestar esse negócio, né? Agora, detalhe, esse Congresso Internacional de Evangelização, conjugado ao Pacto de Lausanne de 74, esse encontro foi patrocinado por quem? Pela Associação Billy Graham. Ok? Que obviamente acho que não deve ser novidade para nenhum de vocês. A partir dessa data, do ano de 74, e as datas que mencionei aqui de julho desse ano, as comissões passaram a desempenhar o movimento Lausanne dentro de organizações credenciadas de igrejas que eles abriram. Inclusive tem um manifesto que chama Manifesto de Manila, de 1989, que agrega-se a essa organização e também parecer de formação intelectual. Eles chegaram a reunir 10 mil líderes, só nessas datas que a gente falou aqui. Ou nesses 2 encontros que a gente mencionou, que é o de 74, Pacto de Lausanne, e o Manifesto de Manila de 1989. 10 mil líderes. Não sei se essa informação está correta, mas é o que está mencionado no site da WA. Ok? Bom, em 1974, me perdoem, 1994 a WEF se torna a WA, e ali ela solta um manifesto exigindo de que seus membros participassem, de que seus membros permitissem que as igrejas cumprissem o seu mandato espiritual de disciplinas entre as nações, que é a identidade e a presença global com uma rede de ministérios holísticos de representação entre os evangélicos, a Igreja Global. Em 1994, a WA se manifesta exigindo dessas corporações e estruturas protestantes e evangélicas mais empenho para cumprir aquilo que no início nós falamos aqui, o objetivo da disseminação de uma nova identidade transdenominacional dentro das fronteiras eclesiásticas e culturais. A princípio, o calvinismo, o protestantismo seria a emancipação e a ajuda disso. Senhores, é uma sujeira desgraçada. O que seria isso aí, ô pastor? Bom, a Igreja Global, o Pacto Global, diríamos o mandato espiritual, né, das disciplinas, como é que é? A missão evangelística. Esse mandato e essa pauta de disciplinas está discriminada no Pacto Educativo Global da ONU de 2030. A gente vem denunciando aqui que todos os associados e cooperadores se prontificam a cumprir isso aqui. Note bem, diálogo interreligioso e intercultural, 1. 2. Humanismo político
e relativismo dogmático. 2. 3. Cultura da paz, cidadania, pastor político. Lembra? 4. Tecnologia integral e contextualização material, teologia da prosperidade. E o ambientalismo, por último. 5. O ambientalismo holístico, que aí entra a teologia, né, ecológica, que nós vamos tratar hoje aqui. Vamos lá, são 5 pareceres. Diálogo interreligioso e intercultural, humanismo político e relativismo dogmático, cultura da paz, cidadania e pastor político. Põe política dentro da igreja. Tecnologia integral e contextualização material e ambientalismo holístico. Lembra que eu disse para vocês? 2 alinhamentos e julgamentos a gente faz aqui. O comprometimento institucional e associações e outro parecer de contraste e julgamento nosso aqui. A teologia do discurso. Aquilo que essas igrejas se empenham em cumprir, caramba. É coisa simples, fácil de se entender. É só escutar o que esses caras estão falando que vocês vão saber que eles são a gente, pô. Hã? Olha o Ed Renekiewicz aqui. Olha o Silas Malafaia aqui. Olha a igreja presbiteriana aqui. Né? Augusto Nicodemos, essa cambada toda de desgraçada aí. Todos eles cumprem, pô. E a gente vem não só demonstrando e testemunhando aqui comprometimentos de associações e institucionais destas igrejas, com tudo isso, que é essa sujeira toda aqui, né? Como também a questão teológica. Então, uma observação aqui: existe uma rede de igrejas evangélicas e protestantes, uma rede de lideranças religiosas que foram abertas pela elite global, que controlam isso, o cumprimento de um protocolo de domínio mundial que até o dia de hoje são administrados por eles, ou seja, que existem para o pacto educativo programado. Então, uma coisa muito fácil de se entender. Agora, detalhe, obviamente nem todo mundo está querendo enxergar essa verdade aqui. E sempre se dói, não sei para que se doer. Porque eu também me senti enganado, e eu acredito que você também. Eu também sou do protestantismo, eu vim do protestantismo, né? Não é que eu sou, eu vim de lá, eu fui resgatado de lá. O Senhor me tirou desse sistema e me libertou, graças a Deus, que Ele faça o mesmo com você. Não adianta querer se sentir afetado, não vai mudar nada. Todo mundo foi enganado. E a gente foi enganado porque nós somos culpados. Porque existe Bíblia para ler. Tá? Mas como tive um berço protestante, acredito que muitos aqui também que me assistem devem ter também, como devem ter um berço católico, não importa, é tudo a mesma porcaria. De certa forma, quem que a gente machucou? Quem que a gente feriu? Aquele que morreu por nós na cruz. Né? E é para ele que nós temos que nos dirigir agora, com esse parecer de tentar exatamente consertar a nossa parte, ok? Agora, não adianta querer se sentir dolorido, porque não sobra ninguém, todo mundo tem comprometimento com esse sistema. E a minha forma de me redimir é fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Agora, entrando no mérito da questão da Agenda de 2030, essa rede de iniciativas de cumprir a ONU, ou desenvolver para a ONU essas tarefas do Pacto Global Educativo, tá? Agora você entende que é um trabalho, é um resultado de trabalho de milênios, né? Como eu expliquei aqui. Então surge aí o interesse de nós tocarmos nesse assunto, dessa teologia ecológica e ambiental, essa iniciativa, que eles definem aqui como fé pela terra. Esse slogan quem deu foi a ONU, tá? Que está dentro da rede das igrejas credenciadas a ela. É uma força-tarefa com atores religiosos que passaram a educar e estimular fiéis na emancipação da pobreza, melhoria de saúde de pessoas, proteção de meio ambiente, trabalho pró-desenvolvimento sustentável, ativismo pró-conservação ambiental e gestão de recursos naturais. Então entenda que é uma piedade sem fé, é uma piedade sem doutrina dogmática, sem doutrina bíblica, porque é um discurso piedoso com esse esquema de gerar domínio e representações mundiais. É uma força-tarefa da ONU que está usando a piedade como atração, como estímulo, como forma de sedução. Ok? Então essa realidade de gerar uma teologia ecológica e ambiental para a igreja hoje é uma das marcas da infiltração do satanismo dentro da igreja e dessa sujeira toda. Tá? Então agora eu vou começar a narrar aqui alguns exemplares disso.
de religiosos ou líderes religiosos que passaram a defender essa teologia ecológica e ambiental, se posicionarem como ativistas disso, e que você precisa olhar para eles e não ver neles pessoas interessadas em transformar o mundo e melhorar o mundo, mas pessoas pagas por um único poder para enganar o povo e fazê-los de idiota, ok? Porque eu prometi para vocês trazer uma planilha de faturamento dessas ONGs e instituições que eu estou mencionando aqui, e você vai cair assustado, se nós conseguirmos essa informação, do faturamento desses caras com esse tipo de discurso, que eles não ganham da ONU e desses financiadores para chegar na frente de uma tela, de uma revista, pela internet, para ficar defendendo essa baboseira, esse besterol. Porque no fundo, o que eles querem é isso. É o dinheiro, é o poder. Mas vamos lá. Exemplos de movimentos ativistas dentro da esfera evangélica. Fé e Ciência, um evento que aconteceu no Vaticano, mais Pacto Educativo Global, com líderes religiosos, que inclusive Abner Ferreira estava lá e assinou o Pacto Educativo Global, que eu denunciei inclusive aqui no Verdade 10 Minutos, para deixar claro que a Assembleia de Deus não precisa falar, né? E ele foi lá para fazer exatamente reverência à estrutura da qual formou ele e financia ele. E a igreja dele também. Um outro parecer aqui de atividades, a Coalizão Evangélica pelo Clima, ou Evangélicos pelo Clima, que é um movimento criado pela Camila Montovani. Tá? Então pergunta para ela quanto que ela ganha com isso. E não precisa nem falar quem é ela e de onde ela vem. Um outro parecer aqui, o Global Shapers, que eu já denunciei aqui pela Verdade em 10 Minutos, tá? Que está alinhado ao Fórum Econômico Mundial, que quem está tocando esse trabalho dentro de igrejas também é a Amanda Costa, que ela também se coloca claramente como ativista ambiental dentro das igrejas. Pergunta de onde ele é e quem é o gerente dela, né? Casa Galileia, organização comprometida também com feitos, ou com a teologia ambiental e ecológica, que é uma mistura de católicos e evangélicos lá. Casa Galileia, que lindo. A revista Ultimato, que todo mundo já sabe, né? Que é uma propagadora da ordem mundial, como também defensora do esquerdismo, até antissemitismo, a gente já pegou no meio desse povo já. Ela também se dedica a escrever textos e deixar com pessoas também, líderes religiosos, redigam textos lá dentro dela, que defende uma fé cristã e meio ambiente, que eu acho que não deve ser. Até a Tartaruga Ninja, me disseram lá, a Marina Silva, até ela já escreveu texto lá dentro, lá, que também é uma outra ambientalista. Pergunta para ela quanto que isso já não rendeu para ela, né? Agora, temos também aqui o movimento Renovar Nosso Mundo, ó que lindo, que também participam também desse movimento com lives e tudo mais. Josia Vieira, do movimento Nós na Criação, o Tim Carricker, da Igreja Presbiteriana Independente de Florianópolis, o John McTraff, da Igreja Ação Evangélica, não tem Igreja Evangélica Ação, Igreja Ação Evangélica Patos. Tem um nome melhor para você não, filho? Tayana Assis, Igreja Metodista. Aí vem o Encontro para a Juventude, que foi a formação Nós na Criação, que também participa lá e foi criado pelo Josias Vieira, do movimento ligado Renovar Nosso Mundo. Que lindo! Nós também temos aqui também um outro parecer de movimentos, pela Metodista agora. Quem toca o gado lá é o professor Robson Santos. Ele que intitula aqui Responsabilidade Ecológica da Igreja é garantir a vontade de Deus que seja ouvida, entendida e estabelecida. Que lindo! É o pessoal da Verdinha. É o pessoal da Verdinha. Entendeu? Que lindo. Obviamente, para quem não conhece a palavra de Deus, cai na dele. Aí vem um outro parecer aqui de movimento. Estratégia do Projeto Algodão em consórcios agroecológicos, segundo aqui a matéria. Quem está à frente é a pastora Joana Dark Mireles, da Metodista. Joana Dark. Toma cuidado com ela, hein? E também representantes da diaconia, que aqui não falam nomes. Aí vem também até
movimentos sociais, inclusive o MTST, que também chegaram a participar daí da parceria estratégica do projeto Algodão. Oh, meu Deus, eu tenho que dar risada porque chorar já não tenho mais lágrimas, senhores. Agora tem um detalhe, isso é o que a gente pegou, do que já está no meio evangélico atuando. Eu cheguei até mencionar e denunciar uma igreja Brasil para Cristo Verde, uma coisa assim, uma igreja Brasil para Cristo que abriu só com fins ecológicos e ambientais. Não sei se ela existe ainda, o pessoal da Verdinha lá da Brasil para Cristo, mas montaram uma igreja só para isso, lá você entende? Então, os objetivos, né, trazem um cumprimento de dever, de ofício, porque todos eles são da dinastia. E um outro parecer também, de que esses caras ganham muito dinheiro com isso. Entendeu? Eles têm lucros exorbitantes. A gente vai trazer essa planilha. Bom, e notem vocês, que aí quando eu gravei o DVD, era digital, ali dentro da organização do pensamento de Al Gore, essa ideia de preocupações ambientais e ecológicas, ele define ali, que também seria uma das razões da aceleração disso, de uma nova gerência, de um novo paradigma mundial. Tá? Ele define que é um dos temas urgentes que aceleraria a escravidão digital e também o início de um novo poder. Ele falou, tá? Então vejam só vocês, que ali dentro existe uma interpretação de que essas preocupações materiais, industriais, que constantemente a mídia fica divulgando, e é muito importante eu lembrá-los, de que muitos eventos naturais se sugestiona que tem a mão do homem dessa ordem por trás para gerar problemas e também obter resultados e vantagens. A questão aqui é essa, que a vantagem ou a preocupação material, segundo ele, a civilização planetária seria atingida por uma transformação maciça de tecnologias devido a essa preocupação, uma espécie de agenda do futuro, que promoveria a ruptura dos sistemas naturais da Terra pelo fenômeno emergente. E por meio da causa integração global de um novo sistema que pede vida sustentável, elaboraria um processo de mecanismos para uma escravidão total, programação de computadores, robôs de todos os tipos e tamanhos, máquinas inteligentes, propondo 3 pilares sedutores para esses sistemas urgenciais que eles estão botando na cabeça do povo, tá? Eficiência, utilidade e capacidade. Segundo ele, a subjetividade e singularidade digital vem da vantagem material e da preocupação material, a aceleração disso. Ok? Bom, então notem vocês que toda essa articulação educativa, segundo ele, visa gerar essa preocupação ou essa pressão de que nós temos que fazer alguma coisa pelo que ainda existe em forma natural, mas eles não querem entregar um mundo funcionando para nós. Eles querem transformar o mundo. O que seria isso? Que segundo a proposta dessa agenda de futuro, tudo aquilo que nós comemos, bebemos ou até mesmo com o que gastamos, tudo isso será controlado dentro de uma única rede por meio de um único gerente. Nós temos já dados e informações que até falei no DVD Era Digital. Nós já temos dados e informações da compra das sementes mundiais, que quer dizer que elas estão desaparecendo, para começar exatamente a incentivar o consumo de alimentos transgênicos e por fim ficar refém das indústrias que eles controlam. Nós já temos a moeda digital, que inclusive ela já está substituindo os papéis, que futuramente também a sociedade toda precisará estar integrada à rede e precisar, obviamente, ter os códigos, ter a identidade virtual para poder existir no mundo econômico e poder fazer a comercialização. Então toda essa subjetividade e singularidade digital que ele diz aqui, o incentivo para transferir vida orgânica para a vida digital, o incentivo é botar na cabeça de todo mundo que nós temos problemas urgentes. Mas problemas que eles geraram, que eles criaram.
Entendeu? Então todas as igrejas que estão botando na tua cabeça que nós temos que salvar o mundo, que isso não é base escatológica bíblica e nem missão da igreja, entendeu? Todas essas igrejas que ficam exatamente azucrinando a sua cabeça e colocando na sua cabeça que amanhã nós não teremos recursos para manter a terra porque o crescimento global, isso, aquilo, todos eles estão trabalhando para essa pressão, para essa gerência de programação mental, emocional, para querer condicionar a sociedade como igreja a serem mais ainda escravas a essa ciência, a essa programação, a essa visão estrutural de nova gerência, né, a essa tecnocracia da qual nós estamos já reféns, que está lá no Vale do Silício, inclusive grande parte dessas corporações que vão assumir o poder das estatais. Então isso é o que está vindo para nós, o que está funcionando para nós é exatamente isso. A troca da vida normal, da vida humana, da vida orgânica para a vida digital e industrial. E eles estão conseguindo atingir os objetivos. O protestantismo nos Estados Unidos, que veio para nós, deu aos Estados Unidos hegemonia geopolítica. E a igreja continua o seu trabalho, o protestantismo mundial, garantindo, inclusive o neopentecostalismo e pentecostalismo, né? Que a ONU agora também assuma tudo isso. Não parou, não vai parar, até eles conseguirem atingir a sua meta final. Infelizmente. Entendeu? Amanhã seremos reféns, porque queremos a eficiência, a utilidade e a capacidade. Eles terão em troca o nosso trabalho, o nosso capital e também controlarão os recursos naturais, inclusive até o que a gente come e se alimenta. Agora você vai entender a profecia, que quem não tiver a marca, não come, não bebe, não veste, não pode nada. Que Deus tenha piedade de nós. Então fique de olho, olhos bem abertos para identificar cada um desses agentes e cada um desses ativistas, ou cada um destes representantes de cooperação e desenvolvimento que estão condicionando e abrindo as portas para que a nova ordem mundial chegue rápido. E é muito triste para você. Será muito triste. Você está dentro de uma igreja como essa, financiando e ajudando para que ela coopere com uma pauta que é inteiramente anticristã. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Espero no próximo vídeo poder colaborar com alguma informação que venha te edificar a ser um bom cristão. Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando. Te vejo na próxima.